O prédio imponente foi construído na década de 1920, no cruzamento da Avenida Jerônimo Gonçalves com a Rua General Osório, em uma das regiões mais importantes de Ribeirão na época. A estrutura de 2 andares está abandonada há pelo menos 30 anos. As portas e janelas, todas quebradas, revelam um interior ainda mais prejudicado. Ele passou por 2 tombamentos, início dos anos 90 e final dos anos 90. Primeiramente pela Câmara, que depois foi promulgada pelo prefeito, reconhecendo como patrimônio histórico. Mesmo reconhecido, o que nós temos é um entrave político, porque o reconhecimento em si não foi suficiente para que o gestor político tomasse consciência do cuidado. O nosso centro é um cartão postal, gostemos ou não, só que no momento ele está comunicando, né, o nosso cartão postal comunica o quanto nós nos importamos com a área de patrimônio, área de cultura, área de educação, e isso é visível em outros cantos da cidade, entende? Então, ali a gente deixa um prédio ser sucateado e, ao mesmo tempo, deixa o pior cartão de visita possível. Após determinação judicial, o prédio histórico agora vai a leilão. O certame está marcado para acontecer no dia 16 de maio e tem como objetivo quitar dívidas tributárias do grupo farmacêutico que é o proprietário do espaço. O hotel vai ser leiloado em um lote com outros 4 imóveis, que juntos estão avaliados em quase 23 milhões de reais. Assim que for feita a arrematação e o credor proceder pelos próximos passos, ele irá se deparar com um tombamento. E uma vez com o tombamento, nós também sabemos que temos uma limitação ao direito de propriedade, né? O particular, ele tem o seu direito sobre a propriedade, porém, uma vez que aquela propriedade é reconhecida como um símbolo, um patrimônio da cidade, ele tem que cumprir essas obrigações, junto com o poder público. E na ausência do primeiro, o poder público tem que assumir. Esse prédio vai a leilão porque ele esteve desocupado e largado, como outras ocasiões vimos o nosso Museu do Café, o prédio da antiga Cervejaria Antártica. Então, toda aquela avenida Jerônimo Gonçalves, ela faz parte de um contexto gigantesco de um problema relacionado a nossa negligência de não se importar com o nosso passado. No ano passado, o Compac enviou um ofício ao Executivo sugerindo a desapropriação do imóvel por conta dos impostos devidos. A ideia era que fosse implantado um museu de memória e cultura no prédio centenário. À época, esse passivo ultrapassava a casa de 5 dezenas de bilhões. Por que ou o que impediria o Poder Executivo de São Paulo, ou seja, o governo de São Paulo, a fazer a desapropriação com o pagamento via amortização do débito, quando o poder público não precisa tirar R$1 do bolso? Porque aquele devedor já tem um passivo com ele vai fazer o quê? Eu vou pegar e vou abater. E como que ele faz isso? Ele faz um estudo e reconhece que esse imóvel pode ter uma destinação social. São aparelhos públicos que poderiam funcionar para a área de educação, a exploração comercial, turística. Então, é impressionante o quanto uma cidade com tanto potencial desperdiça tanto. O Jornal da Clube acompanha o abandono do local há anos. Em 2008, chegou a ser anunciada uma ampla restauração do prédio através de uma parceria com a USP para transformá-lo em um Palácio das Artes. Só que o projeto nunca saiu do papel. O historiador defende que parcerias com a iniciativa privada poderiam ter mudado o destino do local. É natural que a prefeitura não tenha toda a verba para lidar com esse tipo de obra, né? Ou um único dono de um prédio desse porte ter todo o dinheiro para fazer uma restauração de grande peso. No entanto, é possível associar lucratividade em lugares importantes da cidade, com comércio, aluguéis, etc., com a manutenção de um prédio. Então isso acontece com alguns prédios na cidade, por que não com esse também? A falta da política ocasionou que isso aqui se transformasse num problema policial. Meretrizes e pessoas que buscam ou procuram e que promovem o tráfico utilizam-se desse espaço. Nós temos que resolver o problema do imóvel, mas não é só imóvel, porque junto com ele vem a revitalização do centro. A revitalização do Baixo Centro começa pelo Hotel Brasil. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse em nota que não há nesse momento projeto para aquisição do imóvel. Contudo, a administração está sempre aberta para a apresentação e o estudo de propostas ou projetos para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista, dá continuidade com a gente aqui nesse assunto. Ele está ao vivo no nosso núcleo de jornalismo. Denis, deixar um patrimônio tombado na situação que está o Hotel Brasil é jogar fora parte da história de Ribeirão Preto. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, é um prédio símbolo da nossa cidade.
está situado no que sempre foi a principal via de comunicação do centro. Então ele, desde 1930, quando foi concluído, faz parte da paisagem de Ribeirão Preto, é um cartão postal da cidade e merecia um tratamento mais digno à sua importância. E por que, na sua opinião, Denis, não existe então esse interesse da administração em restaurar, reativar esses locais? Esse é um problema sério que nós temos em Ribeirão Preto com o patrimônio histórico em geral, não é exclusivo desse imóvel. Aí, nesse caso, nós temos um imóvel particular, né? Portanto, não é propriedade do poder público, mas nós vemos esse mesmo problema em vários outros imóveis que são do poder público, né? Aí uma parte que toca a administração pública seria a cobrança aos proprietários para que mantivesse o imóvel em condições ideais de conservação. Durante muito tempo no CONPAC isso foi discutido, né? Infelizmente foi um período em que a presidência do CONPAC estava atrelada a um vereador que foi merecidamente varrido para a lata do lixo durante a Operação Sevandija, e os conchavos políticos impediam que o CONPAC efetivasse as ações de cobrança para que o proprietário fizesse a manutenção. Isso num momento onde o imóvel ainda não estava degradado, né? Com a ineficácia dessa ação dos conselheiros do CONPAC, tentando em vão conseguir que o prédio recebesse manutenção, ele foi se deteriorando ano após ano e chegou nesse estado lamentável que nós temos hoje, e a administração pública não tomou nenhuma medida para coibir o avanço dessa degradação. Esse prédio deve ir a leilão agora, junto com outros imóveis, e aí eu pergunto para você, a chance de continuar na situação que está é grande? Olha, isso aí vai depender muito do resultado do leilão. Quem pretende adquirir o lote deve se informar primeiro sobre a situação fiscal, a situação legal do imóvel, e nesse momento vai se deparar com o tombamento. Então, quem vai adquirir o imóvel já vai saber de antemão que é um imóvel tombado e que precisa ser preservado. Então, agora tudo vai depender da viabilidade, de haver um efetivo interesse de algum particular ou de algum grupo de particulares em adquirir o imóvel, e aí o poder público tem que acompanhar, junto a esses novos proprietários, toda a situação, dando o suporte técnico possível e necessário para que o imóvel seja finalmente restaurado e utilizado, ou destinado a uma utilização pública ou a uma utilização privada, mas sempre preservando o imóvel em todas as suas características. Vamos aguardar então, portanto, o resultado aí desse leilão. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana. Obrigado, eu que agradeço.